Essa conversa que nós vamos começar hoje, ela objetiva apresentar para vocês, né, vamos dizer que dentro do conteúdo, né, do conteúdo teórico da disciplina de extensão rural, eu quero falar para vocês um pouco sobre os diferentes métodos que são utilizados nessa atividade extensionista. Isso também pega um pouco, né, dessa questão da atividade prática que nós estamos construindo juntos e tudo mais. Esse assunto que nós estamos conversando hoje, ele é um assunto bastante amplo, ele é um assunto bastante diverso, e ele é um assunto bastante complexo até. Porque eu quero apresentar para vocês aqui as diversas formas de atuação profissional em termos de extensão rural. É lógico que não tem uma receita de bolo, é lógico que não tem um padrão. Existe algumas orientações para que isso aconteça. E, obviamente, nós não vamos, eu não tenho a pretensão de falar tudo para vocês de uma determinada forma de atuação extensionista. A maior parte delas eu já tive a oportunidade de vivenciar, tanto antes de participar, né, de estar trabalhando no Instituto, quanto já trabalhando no Instituto. Mas existem várias particularidades e várias situações que vocês vão vivenciar, vão ter a experiência na vivência mesmo, vão ter o aprendizado na vivência mesmo. Então, o objetivo é apresentar esses métodos em linhas gerais, características, algumas questões prós, outras dificuldades, né, alguns pontos fortes, outras coisas que são mais complicadas, para que vocês tenham uma visão geral das principais formas de abordagem do público que vocês vão assistir, né, pós-formato. Nós teremos aí umas 3 ou 4 aulas sobre esse assunto, dependendo do rendimento. E uma questão que eu quero falar para vocês sobre esse assunto que nós estamos iniciando hoje. Nesse tema, que eu gostaria muito que vocês observassem ou relembrassem os eventos que vocês já participaram. Nesse momento de pandemia, não tem como presenciar e nem realizar evento presencial. Não tem como ir numa feira, por exemplo, não tem como ir participar de um curso. Mas vocês já participaram de cursos, vocês já participaram de feiras, vocês já organizaram cursos, vocês já organizaram palestras, vocês já organizaram dias de campo. Muitos de vocês. Mas observem, nessa situação nossa, os eventos online, né, os seminários, as webinars, né, as reuniões, né, os vídeos de divulgação, tudo isso faz parte do que nós vamos começar a conversar agora, tá? Então, essa prosa nossa, como eu disse, é uma prosa, como que eu posso dizer, ela vem aqui para poder a gente discutir sobre esses métodos, tá? Antes, porém, eu gostaria de trazer um pouco da nossa última aula, né? E essa foto aí é o último slide da nossa última aula, que eu contei para vocês a história da extensão rural do Brasil, né? Que foi aquela mudança desde a criação de 1948 a 1952, e depois toda aquela mudança que aconteceu naquele movimento pós-guerra, né? Revolução Industrial, Revolução Verde, êxodo rural, todas as questões relacionadas às cartilhas, à padronização, aos pacotes tecnológicos, ao atrelar das técnicas generalizadas com financiamentos, com crédito, com aquela situação da generalização das técnicas de cultivo, onde
promoveu, assim, naquele momento, a massificação, que é esse termo que está até sublinhado aqui, a massificação da agricultura, que foi uma proposta, né, que a extensão ela foi responsável por esse trabalho, e aqui eu não estou falando que isso foi errado, não estou falando que isso é um fato, tá? Eu não posso hoje, na minha situação, né, de não ter vivenciado naquele período, eu não posso hoje falar que isso está errado ou que está certo, seria uma incoerência ou seria uma injustiça, por não ter vivido isso lá atrás. Eu estou só fazendo uma análise de fatos, não só estou relatando um fato. E toda essa questão relacionada ao tendenciamento daqueles produtores, que hoje são as pessoas mais experientes, que foram tendenciadas, direcionadas a seguir regras. O seguir regras significa faça desse jeito. Não faça do seu jeito. Porque se você fizer de um jeito que não é esse que está sendo determinado pelas cartilhas, pelo padrão, você estará fora daquilo que é aceitável e, consequentemente, não terá disponível o crédito, o financiamento. Então, as pessoas deixaram de fazer aquilo que era cultural, que era passado de pai para filho, que era vindo tradicionalmente, que era aquele conhecimento empírico, valioso, valoroso, ou vamos dizer isso aí de uma maneira um pouco mais filosófica, né, que era a questão do espírito crítico, né, das pessoas, a oportunidade do refletir, a reflexão sobre as decisões, isso tudo foi abafado, para que todas aquelas pessoas seguissem regras e deixassem de refletir sobre a causa das coisas. Então, isso perdurou até 1990. Né? E uma questão muito importante, né, que aí essas frases aí vamos fazer refletir de uma maneira importante sobre essa situação, ou sobre a migração do posicionamento extensionista, que nós vamos conversar agora, que aí a gente parte agora para uma situação um pouco diferente. E aí, entre aspas, tem a palavra recente, uma recente estratégia, um novo posicionamento, uma nova ideia, uma nova postura, fundamenta-se na concepção construtivista das interações entre os sujeitos de saberes distintos. Então, essa frase aí, ou esse pensamento, vocês vão ter a oportunidade ou nós teremos a oportunidade de discutir isso aí mais profundamente num livro, né, que vai fazer parte da discussão teórica da nossa disciplina, né, que chama Extensão ou Comunicação. Esse livro, ele é a terceira parte da nossa disciplina, e nós vamos começar a estudar ele assim que a gente terminar esse assunto que nós estamos começando hoje. E ele traz com profundidade exatamente essa questão, essa migração dessa padronização, desse saber de alguém formado numa academia, que sabe tudo, pegando essa informação acadêmica e levando para o homem do campo que, entre aspas, não sabe nada. Então, essa ideia da cartilha, ela está fundamentada numa falsa ideia de que o homem do campo é um ignorante. Percebam isso. Só um minuto, por favor. Então, percebam o seguinte, crianças. Percebam o seguinte. Uma recente estratégia fundamenta-se em uma concepção construtivista das interações entre sujeitos de saberes distintos. Ou seja, todas as pessoas que estão interagindo são pessoas que têm saberes, que sabem o que está acontecendo, porém de maneira distinta. São pessoas que têm bases de conhecimento diferenciados, alguns acadêmicos, outros empíricos e práticos.
Não significa que um saber é mais importante que o outro, são diferentes. E não que nós, agrônomos, somos mais sabedores ou somos mais capazes do que o homem do campo. Que o produtor rural é aquele jeca tatu que não sabe nada. Essa foi a imagem, a ideia, a concepção extensionista que aconteceu nesse período aqui, ó. Então agora vocês estão começando a entender por que as cartilhas foram criadas. As cartilhas foram criadas porque as pessoas, os técnicos desse período, conceberam a ideia errônea de que o homem do campo não sabia. Ou conceberam a ideia de que o saber empírico do homem do campo tinha pouco valor. E esse conhecimento foi subjugado de maneira errônea. E aí vem essa frase, dizendo de uma nova concepção de construção de interação de pessoas com saberes diferentes. Bom, continuando. No caso da agricultura, essa construção é materializada na união dos saberes do cotidiano dos agricultores. Bom, vamos entender. Saber do cotidiano dos agricultores. Que palavra traz isso aí para nós? Existe uma palavra que resume o saber cotidiano do homem do campo. Como se chama o saber cotidiano do homem do campo? Alguém pode me falar? Quando a gente fala de melhoramento de plantas, nós falamos isso. Quem pode me falar que palavra é essa? Quando fala no melhoramento das plantas, qual é o primeiro melhoramento que é feito nas plantas? Vocês tiveram aula de melhoramento genético já, não tiveram? Hein, turma? Já. O professor de melhoramento genético falou para vocês, existe melhoramento científico e melhoramento? Vocês lembram? Exatamente. O melhoramento empírico. Qual é a base do melhoramento empírico? Quem falou do melhoramento empírico? Eu não vi. Quem que falou do melhoramento empírico? Fala mais um pouco. Comprovação científica, que é mais de saber Do homem do campo, Isabela. passado. É o conhecimento do homem do campo. É aquele conhecimento que não está na base científica. É aquele conhecimento que vem do dia a dia. É aquele conhecimento que vem das observações. Sabe? Esse conhecimento é exatamente o que está dizendo aí, ó. Saberes do cotidiano dos agricultores. E naquele tempo das cartilhas, isso foi colocado à margem. Isso foi ignorado. E essa proposta recente de construção construtivista de interações está trazendo esse conhecimento empírico como um saber valoroso do homem do campo. E está unindo isso ao conhecimento técnico-científico do profissional. Porque, no final das contas, crianças, o que é um livro? Vamos pensar no livro de cafeicultura que vocês vão estudar. Vamos pensar no livro de fitopatologia que vocês vão estudar. Esse livro de fitopatologia que vocês estão estudando, que vocês estudaram, no livro de olericultura, nesse manual de plantas daninhas, isso aí é um compilado de atividade prática do homem rural. Isso tudo sai do campo. É tudo compilado. O que nós passamos? O que vocês estão passando agora e que eu passei? E todos os professores agrônomos de vocês passaram. Nós passamos por um momento de sentar na cadeira e de ser tuchado na cabeça da gente de uma maneira extremamente intensiva
um monte de informação prática, porém, com base científica. Então, tudo que é de conhecimento técnico-científico vem do conhecimento empírico. Então, todas as hipóteses científicas, elas vêm do conhecimento empírico. Pensa na estatística. Conhecimento empírico dá as hipóteses e a estatística traz isso para o método científico. E aí a ciência traz isso para o conhecimento técnico-científico que vira livro. Então, no final das contas, o que nós agrônomos temos é um compilado de conhecimentos empíricos testados e comprovados que viraram anotações. E nós ficamos 4 anos e meio, no meu caso, eu fiquei 5 anos de graduação, mais 2 anos de mestrado, mais 4 anos de doutorado estudando, lendo isso tudo. Então, essa nova proposta é a junção desses saberes empíricos dos agricultores com o conhecimento técnico-científico, entendendo que os dois são, da mesma forma, valorosos, cada qual com a sua característica. E aí, continuando essa reflexão, vamos ler esse parágrafo aí. Essa construção não se trata apenas da assimilação de novos conhecimentos. Isso aí eu estou dizendo dos dois lados. Porque a primeira frase traz aqui, ó, interações entre sujeitos de saberes distintos. Quando a gente diz interação, nós estamos dizendo em mão dupla, de lá para cá e daqui para lá. Não é só do extensionista sabichão para o agricultor ignorante. Isso não existe. É do extensionista que aprendeu teoricamente e do agricultor que aprendeu na lida, na prática. Do extensionista que sabe profundamente um monte de coisas, que pode ensinar um monte de coisas, e do produtor que sabe também um monte de coisas que aprendeu na prática, que pode ensinar um monte de coisas. Percebem? Percebam a beleza dessa troca de informações, dessas interações. Então, quando fala que essa construção, essa concepção construtivista, não se trata apenas da assimilação de novos conhecimentos, mas de uma transformação de conhecimentos já incorporados pela vida prática, que leva à constante alteração de pensamento, habilidades, significados, até valores sociais. Ou seja, nós estamos falando de uma mudança completa de posicionamento. E esse posicionamento, ele só vai acontecer a partir do momento que aquele indivíduo que está participando dessa interação, ele passa por um processo de aprendizagem, ele passa por um processo educativo. E vejam, percebam, eu não estou falando do produtor simples que está aprendendo uma linguagem científica. Eu estou falando do extensionista que está aprendendo uma coisa simples, prática, que o produtor ensinou. Então, é uma situação de mão dupla. E esse último parágrafo, ele traz uma reflexão muito importante. Leva à constante alteração no pensamento, alteração nas habilidades, nos significados e até dos valores sociais daqueles indivíduos. Bom, então só para antecipar uma pequena coisinha que nós vamos discutir lá na frente. Quando nós falamos em um processo de extensão rural construído em bases sólidas de troca de informação e respeito, nós estamos falando em um processo de aprendizagem, de troca de informações, e esse processo de compartilhamento gera uma amizade absurda. Eu não estou falando de um processo unilateral. Estou falando de um processo de compartilhamento. Mas isso nós vamos discutir lá na frente. É isso que está dizendo aqui, ó, valores sociais. Bom, falando um pouco, né, para chegar nessa questão nossa dos nossos métodos de trabalho, diante disso, os métodos de trabalho em campo tornam-se ponto de referência. Então, nós temos que entender
Como que nós vamos trabalhar em termos extensionistas, em termos de métodos, para que a gente consiga trabalhar nessa nova estratégia, para que a gente consiga trabalhar nesse novo movimento de construção de aprendizagem, para que a gente consiga apresentar novas informações, ensinando e aprendendo, compartilhando, entendendo que todos sabem alguma coisa. Ninguém sabe tudo. Ninguém não sabe nada. Todos sabem alguma coisa. E isso que nós temos que partir desse princípio. Perfeito? Bom, a nossa conversa ela vai ser pautada nesse documento aqui. É um documento de uma senhora, sobrenome Coelho, A Arte das Orientações Técnicas de Campo, publicado em 2005, pela editora UFV, Concepções e Métodos. Aí ela divide esse documento, esse livro, em 4 itens. Atividades didáticas para orientação técnica, trabalhos com indivíduos, trabalhos individuais, grupos pequenos e grupos maiores. Então, nós vamos passar nas principais estratégias segundo esses 4 grupos. Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Não, Zé. Tudo certo? Tudo em paz? Isso tudo que nós conversamos, o que vocês acharam? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém discorda? Alguém concorda? Alguém visualizou alguma coisa que eu falei? Ou vamos tocar reto? Ninguém quer falar nada. O que é, Zé? Deu uma cortada aqui, eu não entendi. Disso tudo que eu falei, alguém quer fazer algum comentário? Por mim tá tranquilo, Zé. Vamos tocar então. Atividades didáticas para orientação técnica. Muito bem. Atividades, vamos prestar atenção nos títulos. Atividades didáticas de orientação técnica. Palestras técnicas. Vocês todos assistiram palestras. A palestra chama um camarada que sabe profundamente determinado assunto. Ele estuda aquele assunto profundamente e vai preparar para apresentar aquilo ali. Então, vamos pontuar toda essa questão. O objetivo. As palestras têm como objetivo informar um determinado assunto, motivar ou esclarecer, socializar conhecimentos e expectativas. Em termos de preparação, primeiramente, quem vai apresentar deve estudar o tema, deve ser um conhecedor do tema. Nós não vamos fazer uma palestra, nós não vamos pegar o microfone, nos posicionar na frente de algumas pessoas, sejam 10, 20, 30, 500 ou 1000 pessoas, sem que a gente não saiba o que nós vamos falar, sem a gente conhecer o tema que nós vamos falar. Conhecendo o tema, a gente tem que organizar a apresentação. Tá? Organizar essa apresentação. Depois eu gostaria de mostrar para vocês como eu faço. Eu tenho um esquema que eu uso para fazer minhas palestras que não me ajuda demais a conta. Organize a sua apresentação com base no público que irá ouvi-la, nos objetivos e demanda da palestra. Isso aqui é uma questão muito importante. Quando você vai fazer uma palestra, alguém te convida. Fala, olha, fulano, você pode fazer uma palestra sobre determinado assunto? Posso. Para quem? Eu vou fazer uma palestra para produtores. Tá, aí você vai ter que organizar essa palestra segundo o público. Se você for fazer uma palestra sobre, por exemplo, fertilidade do solo, falar sobre ação de micorrizas, vocês não vão ficar falando de termos muito técnicos quando for falar de micorrizas para os produtores. Agora,
se for uma palestra para extensionistas, para técnicos, para agrônomos, vocês podem descer isso aí a nível a nível molecular, vamos dizer assim. A nível profundo, de interação de raízes, de micro-organismos, interação com as questões do solo, de uma maneira bastante detalhada. Então, uma questão muito importante é qual é o público que eu vou falar? Tá? E isso vai muito daquilo que nós conversamos, né? Qual a faixa etária desse público, qual o nível de escolaridade. Porque uma coisa é a gente trabalhar com produtores com uma faixa etária maior e outra coisa é trabalhar com produtores de uma faixa etária menor que trabalham com soja no Goiás. Isso também acontece. A diferença, ela é grande. Produtores que hoje estão trabalhando com nível tecnológico maior, produtores que estão trabalhando com nível tecnológico menor, região, faixa etária, tudo isso é importante vocês terem o entendimento de que público vai participar do evento que vocês vão palestrar. Tá certo? Depois vocês vão elaborar a sequência do assunto. Quais os itens vão compor essa palestra? E aí sim, organiza a introdução, contextualiza o assunto, explica a importância de se falar aquele assunto, posiciona, e aí apresenta todo o assunto, né, de uma maneira mais simples, né, aquela questão do puxar o fio, né, a gente vai puxando um fiozinho, vai puxando uma linhazinha, e aí a linhazinha vai puxando uma corda fina, e essa corda fina vai puxando uma corda mais grossa, quando vê vocês estão puxando um cabo. Ou seja, organiza uma introdução que seja motivacional, explica, posiciona aquele assunto, o desenvolvimento ele tem que acontecer de uma maneira que pegue o assunto mais simples e vai aprofundando, vai trazendo de um detalhe mais simples e vai trazendo ele para o mais complexo, e aí vocês fazem a conclusão do tema. Tá? E aí, é extremamente importante que tudo isso aconteça, tudo isso que eu estou falando, o entendimento dos objetivos da palestra, a contextualização do assunto com o público, isso aí aconteça num tempo adequado, aconteça num local adequado, que vocês utilizem um material adequado, sabe? Olha, eu já passei por situações extremamente complicadas com relação a isso. Situação, por exemplo, fui fazer palestra num lugar grande quando eu era da Emater. Eu fui fazer uma palestra num circuito mineiro da cafeicultura, num ginásio. Devia ter umas 300 pessoas. Quando foi fazer a projeção do slide, foi uma palestra sobre... Mentira, eu não era de matéria ainda não. Eu estava fazendo mestrado na UFLA e eu fui fazer uma palestra no circuito mineiro de cafeicultura em São Gonçalo. Foi uma palestra sobre manejo de pragas em café, manejo de pragas e doenças em café. No ginásio, em São Gonçalo, na beira de Fernão Dias, chegando em Pouso Alegre. E tinha um telão grande no ginásio. Quando eles foram projetar o Data Show ele era daquele que não tinha muita luminosidade. Então, a projeção ficou muito clara. Quem estava mais longe um pouco não conseguiu ver o que eu falava. Então, eu fui mostrar, por exemplo, uma foto de um inimigo natural do bicho mineiro do café. Por exemplo, eu tenho uma foto de um crisopídeo. Eu tenho foto de um marimbondo.
predando mina de bicho mineiro. Eles não conseguiram ver. Então, isso é uma dificuldade que aconteceu. Vejam aqui embaixo no item apresentação. Prever e controlar o tempo a ser gasto. Não vai falar, juntar 300 pessoas no lugar para você falar 20 minutos. Você vai ser superficial demais. A hora que você acabar, ninguém vai falar. Mas já acabou? E você também não vai ficar falando 2 horas no mesmo assunto. Quando der 1 hora, 50 minutos, 1 hora, a turma já está arrebentada. Presta atenção vocês. Vocês que são novos. Eu já estou com 43 anos. Vocês estão na faixa etária dos 20. Se pega um professor que fala 1 hora, 1 hora e meia, vocês tudo sentados, já cansa. Imagina um produtor rural que está habituado a lidar na roça, sentar numa cadeira depois do almoço, ficar 2 horas escutando alguém falar. Ou pensa de um outro jeito, o cara trabalha o dia inteiro. Marca uma reunião na comunidade dele, lá no centro comunitário do bairro rural dele. 6 horas da tarde. Aí ele chega lá, tem um café para tomar, toma um café. 6h30 começa a palestra. O cara acordou 4h30 da manhã, tomou café às 5, pegou na lida às 6, trabalhou até 4 horas da tarde, foi embora para casa, tomou um banho, 6 horas estava no barracão da comunidade para assistir a palestra. Começou a falar 6 horas, 6h30, 6h40 e dormiu. E o palestrante está falando tem 2 horas. Então é importante perceber esse tipo de coisa. Né? Então, o que eu estava falando do exemplo lá de São Gonçalo, escolher um local apropriado e dispensar muitos cuidados ao material que será projetado. E esse dispensar muitos cuidados ao material que será projetado está relacionado. Eu dei o exemplo do Data Show. Pode falar do som. O camarada prepara um material fantástico. Está num ambiente muito bom. A hora que ele vai falar no microfone, o microfone está com defeito. A voz dele sai daquele som metalizado, com voz de robô. Ou o microfone fica falando e fechando. O cara começa a falar, de repente corta. De repente corta um bocado. Fica falando e fica falando. E fica aquela... E aí ninguém entende o que está falando, porque fica cortando, vocês entenderam? Porque o microfone está com defeito. Isso acontece. E uma questão, crianças, que eu estou falando para vocês, tudo que eu estou falando para vocês, vocês já viram acontecer. E aí, vocês, quando forem trabalhar, não deixem isso acontecer com vocês. Tem uma questão muito importante. Pensem nos materiais que eu já apresentei para vocês. Não vou falar nem dos outros professores. Pensem nos meus materiais. Quantas vezes eu já apresentei materiais para vocês ruins? Materiais de fundos ruins, letras pequenas, letras de cores ruins, figuras sem foco, material desalinhado, mal digitado, erro de escrita. Agora vamos pensar num agricultor que tem lá os seus 60 anos, que está com a vista já cansada, 6 horas da tarde, foi lá assistir sua palestra sobre um híbrido simples, de um milho, da sua empresa que você está trabalhando, de um programa de melhoramento top pra caramba, da empresa que você está vendendo. Quando você vai divulgar, a letra que você está divulgando, ele não consegue enxergar. Ele não consegue saber nem o nome do híbrido, do milho, do cultivar. É triste. Então, é extremamente importante observar essas questões. Então, eu repito, no momento da apresentação, ensaia, veja o tempo, cuida dessa questão do tempo. Esse tempo não pode ser nem pouco nem muito. Não pode ser um tempo subutilizado. Marcar uma palestra aí, tira o cara de casa. Olha, eu vou falar para vocês que eu já fiz isso.
É triste a gente lembrar. Quando a gente começa, a gente faz umas coisas que, pelo amor de Deus. Eu lembro de uma situação, eu trabalhei em Cabo Verde, na Emater. Lá em Cabo Verde tem um bairro. Tem alguém de Cabo Verde aqui, nessa classe? Eu, Eu quem? Fala o nome. Júlia. Ô, Só Júlia. que eu não Hã? morava na área rural, não. Tá. Ô, Júlia, tem um bairro aí que Oi, chama Capitães, não tem? tem. É longe Ah, ou o Otávio não? Branco também é de Cabo É, o Verde. Otávio também é. É longe ou não, Capitães? É. Puta, é longe pra caramba. Eu marquei palestra de noite lá no Capitães, no bairro. De Olha, noite esse ainda. bairro Capitães é longe, ele deve dar uns 25 a 30 quilômetros da cidade. Está de terra. E a gente estava fazendo uma mobilização do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável do município de Cabo Verde. Marcamos a reunião lá. Companheiros, nós saímos, fomos lá nos Capitães, foi uma turma para poder reunir. Teve nego que rodou 20 quilômetros para poder participar dessa reunião. Chegou lá, a reunião durou 20 minutos. A hora que acabou a reunião, eu juro para vocês, eu fiquei com vergonha porque foi olhar para mim com uma frustração. Eu lembro disso como se fosse hoje. O doutor chegou para mim e falou assim: mas acabou? É isso? Está resolvido? Eu falei: é isso, está resolvido. Falou: então o jeito é ir embora. Eu falei: é, o jeito é ir embora. Ele veio embora 30 quilômetros para trás. Está de terra, de noite, a sorte que não está chovendo. Isso é um negócio que marca a gente. Não pode acontecer. Sabe? Isso não pode acontecer. Então, vocês observem bastante esses exemplos, né, para que vocês não cometam esse tipo de equívoco. Né? Preveja essas situações. Palestra tem que durar entre 40 minutos, no máximo 1 hora. Tá? E ainda se for uma palestra onde a turma vai abrir a oportunidade da turma perguntar, então é palestra de 40 minutos, então você deixa aí 20 minutos para a turma perguntar. A gente tem uma ansiedade, crianças, e quando convidam a gente para fazer uma palestra, a gente acha que tem que explorar tudo daquele tema. A gente tem que fazer uma palestra que você tem que falar até espumar o canto da boca, até secar a boca de tanto que você fala. Aí você engata uma quinta marcha, você vai falando, você nem pisca. E é um slide atrás de slide, vai socando slide na turma. E vai falando, passando slide fora, não é isso mais não. A gente tem que preparar um material que a gente consiga informar, motivar, esclarecer. E não aprofundar e tirar todas as dúvidas numa palestra de 40 minutos. Essa palestra, esses momentos de palestras técnicas, eles são momentos que servem para despertar interesse, socializar conhecimentos e trazer expectativas. O que significa isso? Se uma palestra motivar um certo grupo sobre um determinado assunto, vai levantar uma certa expectativa, você vai ser convidado a falar de novo. Aí na semana que vem você volta. Ah, e aí vocês foram convidados, vocês são de uma empresa. Vamos imaginar que vocês trabalham numa empresa. Vocês são de uma determinada empresa que trabalha com um fertilizante. E vocês foram organizar uma reunião num bairro rural para falar sobre o produto de vocês. Obviamente, vocês não vão falar só do produto de vocês vão explicar, estou só contando um exemplo, o que eu acho que é o certo. Vocês vão explicar como que o produto de vocês trabalha, e isso aí de uma maneira técnica. O fertilizante, ele trabalha assim, assim, assado, mas ele tem esse efeito no solo, vocês vão ter que explicar o comportamento dele no solo, vai ter que falar de CTC, vai ter que falar de argila, vai ter que falar de compactação, vai ter que falar de perfil, vai ter que falar de horizonte A, horizonte B, transição, vai ter que falar de compactação, de absorção, de tudo.
Se essa conversa for motivacional e levantar expectativas, esses produtores podem chamar vocês para ir lá para falar um pouco mais sobre isso. E aí vocês voltam e conseguem compartilhar conhecimentos, ensinar pessoas, participar, colaborar nesse processo de aprendizagem de outras pessoas e conseguir vender. Mas por quê? Porque as pessoas aprenderam com a sua presença. Então as palestras não precisam ser palestras que vão trazer 80, 90, 100 slides. São palestras que vão trazer 40, 30 slides, de 40 minutos, 50 minutos, que sobra um tempo para a turma perguntar. Deu muita dúvida? Falou, turma, vamos fazer o seguinte, nosso tempo já está muito longo, tem uma turma que já está cansada, nós podemos marcar um encontro de novo para daqui a 15 dias? Aí eu trago mais um assunto e a gente conversa de novo, pode ser? E aí vocês vão se aproximando, criando vínculos. E aí vamos voltar lá atrás. O criar vínculos significa a concepção de novas interações de pessoas, de saberes distintos. A todo momento nós vamos falar sobre isso. Tá? Agora, especificamente com relação à palestra, algum de vocês quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer trazer aqui algum exemplo? Eu tenho uma pergunta. Alguém de vocês já participou de uma palestra que vocês saíram dali falando assim, puxa vida, que palestra top? Já. Quem falou isso? Natália. Natália, por favor, explica por que a palestra foi top. Olha, principalmente, às vezes, é questão de tempo, né? Igual você mencionou, e soube, né? Trabalhar bem o tempo. E, às vezes, também pela didática da pessoa, né? Porque, às vezes, a gente fala muito ali, mas não sabe transmitir de forma clara aquele conhecimento, né? Então, geralmente, quando agrega essas duas partes aí, de transmitir o conhecimento de forma clara, consegue controlar o tempo e também a questão de, às vezes, estar trazendo mais para a realidade que a gente vive, né? Não ficar muito em si na teoria, mas consegue trazer exemplo prático, no caso, eu acho que é muito interessante. Eu já saí, assim, na maioria das vezes que eu gostei, assim, das palestras que eu assisti. Entendi. Nossa, uma coisa também muito interessante que me chama a atenção em alguns palestrantes é que, tipo, o jeito deles ensinar é muito inclusivo, sabe? Tipo, o jeito que eles explicam é tão, tipo, simplificado que todo mundo tendo grande ou pouco conhecimento a respeito de área X consegue pegar os insights, sabe? Consegue pegar a ideia. A sequência que ele está desenvolvendo. A sequência do assunto, né? Consegue entender a linha de raciocínio que ele está desenvolvendo. Não é isso, Júlia, que você está dizendo? Sim. Pois é. E, tipo, independente da complexidade daquilo que ele está explicando, ele consegue abordar de uma maneira simples, sabe? Entendo. Fazer com que todo mundo entenda, tipo, claramente. E aí, uma pergunta para a Natália e uma pergunta para a Júlia. E para os colegas todos aí. Dessas palestras que vocês gostaram, que chamou a atenção, vocês tiveram interesse em estudar o assunto? Ou pesquisar o assunto? Eu, em algumas, sim. Entendi. Eu Então, assisti, gerava, isso. às vezes, um conhecimento que ele transmitia, gerava outra dúvida em mim, que às vezes não era abordada ali, que fazia eu buscar mais conhecimento daquilo. Então, isso é o objetivo da palestra. Isso é o objetivo. Tá certo? Então, é aquilo que eu estou dizendo, não precisa explorar tudo. É motivar. É trazer expectativa.
Mas tem todo um posicionamento do palestrante para poder despertar isso em quem está assistindo ele. Isso, crianças, independente se o cara é professor, se o cara é um pesquisador, se ele é um vendedor, ou se ele é um extensionista, independente. Pensem que o ato de fazer uma palestra significa o ato de você se posicionar à frente de um grupo e falar aquilo que você está preparado para falar. Isso é palestrar. É você falar de um conhecimento técnico que você tem. A gente tem muito medo desse rótulo palestra. Mas o palestrar em si é um termo muito simples. O palestrar é falar de algo que você tem domínio. Então, a todo momento, quando nós estamos numa roda de amigos, pensem que vocês estão aí no momento de um intervalo. Quando o ensino era presencial, vocês estavam entre uma aula e outra, tinha lá 10 de vocês conversando. Aí um determinado colega fala assim, rapaz, e o time de fulano de tal que ganhou? Aí um que viu o jogo falou, mas você viu o jogo que estava assim, estava assado? Esse que viu o jogo, que começou a explicar o jogo, estava palestrando sobre o jogo. Estava falando de algo que era do conhecimento dele. Então, esse assunto, essa questão palestra é uma questão muito simples. E a gente coloca muito medo em cima disso. Por quê? Porque isso é a exposição. Tá, por que palestra dá medo? Porque nós vamos falar, na maioria das vezes, para pessoas que nós não conhecemos. Tá? Mas quando a gente tem o domínio, a gente fala. E à medida que vocês forem tendo experiência, que vocês forem trabalhando na área, ganhando experiência, vocês vão se acalmando e aí as coisas vão acontecer de maneira natural. Tá certo? E aí eu quero fazer agora uma outra pergunta. E aí, assim, do mesmo jeito que eu fiz a pergunta da palestra que vocês gostaram e eu não perguntei aonde foi, nem com quem que foi, eu vou fazer também uma pergunta que vocês não precisam falar nem onde foi, nem com quem que foi. Mas algum de vocês já participou de palestra que vocês não gostaram? Vocês gostaram de todas as palestras que vocês foram? Ah, sempre tem algumas que a gente não gosta. E por que vocês não gostou? Qual foi o motivo? Falou assim, eu não gostei de tal palestra, por quê? Às vezes fica muito confuso o que quer passar ali, você não consegue entender. Às vezes joga muito assunto assim, em pouco tempo, de uma vez, né? Quando você quer passar tudo de uma vez, e é muita coisa para poder estar passando. E às vezes fica muito grande, então, também cansativo. E a gente acaba não gostando, a gente não consegue estar aprendendo. E no fim a gente está cansado já de estar ouvindo aquilo. Chega no final da palestra, não vai entender mais nada do que está acontecendo. Não é? Então, isso tudo é importante que seja observado. Tá? Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui, pessoal, vocês já vivenciaram. Muitas das informações que eu trago para vocês aqui, vocês já vivenciaram. Isso vai acontecer ao longo de todo esse material que nós vamos explorar, dessas estratégias extensionistas. Algumas situações como ouvintes, e outras situações como organizadores. Por exemplo, no evento de ontem, algum de vocês assistiu aquele evento de ontem sobre fermentação de café? Alguém chegou a participar, pelo menos do comecinho dele? Eu assisti. Júlio, você viu que teve uma parte lá que um determinado apresentador, ele não conseguiu estar online no momento? Ele estava com problema de conexão. Teve umas vezes também que meio que travou, né, um pouquinho. Travou, sabe? Isso tudo faz parte. Isso tudo faz parte. Isso tudo acontece.
São situações que vão acontecendo, e é importante que a gente entenda que isso acontece. Tá? Turma, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma consideração sobre isso que nós conversamos até agora? Tudo certo? Então, se não tem dúvidas, vocês estão liberados. Eu vou atualizar a plataforma e vou até essa semana agora, até no mais tardar na segunda-feira, eu vou disponibilizar o questionário para que seja transformado em Google Docs, em Google Forms, tá bom? Muito obrigado, vocês estão liberados.